Ser campeão da NBA não é uma tarefa das mais fáceis. Ah, vá, é mesmo? E para tentar aumentar um pouco as suas chances, alguns times acabam adotando uma estratégia meio arriscada, né, na hora de montar o seu elenco, que é a estratégia de montar um super time. Reunir o máximo de talento possível no seu time parece realmente ser uma boa jogada, pelo menos na teoria. Só que na prática não é bem assim. Na história da NBA, nós temos vários exemplos de super times que foram grandes flops, né, que foram grandes fracassos. E aí, para esse vídeo, eu listei 5 super times que falharam miseravelmente na NBA. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui para essa lista maravilhosa. Ou no caso, tenebrosa, né? Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada, tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo, e são todos os jogos mesmo, você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos para testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! Não é muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! Charles Barkley é um cara que já falou várias vezes que é totalmente contra super times e que nunca faria parte de um super time. Mas o irônico é que ele, de fato, fez parte de um super time. Em 1996, o Charles Barkley se juntou a um Houston Rockets que já tinha Hakeem Olajuwon e Clyde Drexler, 2 futuros Hall da Fama. Beleza que os dois já não estavam mais no seu prime, assim como o Barkley também não estava. Mas ainda assim, eram 3 jogadores que futuramente estariam no Hall da Fama, 3 estrelas e 3 jogadores que ainda tinham ali um certo gás. Bom, eles chegaram nos playoffs, né? Eliminaram o Minnesota e o Supersonics nas 2 primeiras rodadas. E aí, na final de conferência, eles encararam o Utah Jazz de John Stockton e Karl Malone. Foi uma série muito equilibrada, muito boa, que foi pro jogo 7. Tivemos jogo 7. Jogo 7 foi absurdo de bom, emocionante pra caramba. E no fim, venceu o Jazz. O John Stockton conseguiu matar uma bola de 3 absurda no estouro do relógio. É um dos game winners mais icônicos da história da NBA. E aí, com essa bola de 3, ele eliminou a equipe do Houston e botou o Jazz nas finais. E acabou, né, perdendo pro Chicago Bulls do Michael Jordan, mas foi pra final e impediu que o super time do Houston chegasse naquelas finais, que seriam incríveis, né, um confronto entre aquele Bulls do Jordan, do Pippen, contra o Houston de Barkley, Olajuwon e Clyde Drexler, seria uma coisa absurda, mas acabou não acontecendo. Na temporada seguinte, o Houston voltou a ser eliminado pelo mesmo Utah Jazz. E aí, depois disso, o Clyde Drexler decidiu se aposentar. Só que aí, pro lugar dele, o Houston trouxe um outro nome de peso. Simplesmente Scottie Pippen. Scottie Pippen, que foi os maiores sidekicks da história da NBA, os grandes Robins da história da NBA, decidiu ir pro Houston Rockets para tentar ser protagonista, para tentar ser o cara daquele time do Houston. Só que não deu muito certo, né? O trio acabou sendo um desastre. O Barkley e o Pippen não conseguiam se dar bem. E os 3 já não estavam mais nos seus primes, estavam mais velhos. E aí acabou que o time não conseguiu fazer nada, não conseguiu ir longe.
caíram cedo de novo nos playoffs. E ali foi o fim do super time do Houston Rockets. No verão de 2003, o Los Angeles Lakers conseguiu adicionar no seu time, que já tinha Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, simplesmente Gary Payton e Karl Malone. Um dos melhores defensores da história e o outro um dos maiores cestinhas de todos os tempos. Beleza que na época os dois já não estavam mais no seu auge, inclusive estavam bem longe dos seus auges, mas ainda assim eram dois jogadores gigantescos se unindo a um Kobe e Shaq, que aí sim estavam nos seus primes, né? Estavam jogando muito. De quebra, o Lakers ainda tinha o Phil Jackson para comandar essa brincadeira. Porra! Tudo isso? A expectativa de todo mundo era de que o Lakers fosse nadar de braçada na regular. Que o Lakers fosse porrar todo mundo sem nem suar. Mas a realidade acabou sendo bem diferente. A relação entre o Shaq e o Kobe, que nunca foi boa, acabou ficando ainda pior durante a temporada. Os dois simplesmente não se suportavam. Eles queriam se matar a todo tempo. Eu odeio ele! Teve ainda toda aquela questão do julgamento do Kobe por conta daquele caso famoso, né, e polêmico dele. Então, a relação dos dois estava péssima e taticamente aquele Lakers tinha vários problemas, né? O banco era muito fraco, o Gary Payton não conseguia se adaptar ao sistema de triângulos ali do Phil Jackson, o famoso sistema de triângulos. Então o time estava com muitos problemas. E ainda teve a lesão do Karl Malone durante a regular. O Karl Malone machucou, ficou 40 jogos fora, o que acabou dificultando muito a construção de química, de entrosamento mesmo do time. Só que mesmo com todos esses empecilhos, o Lakers conseguiu chegar nas finais da NBA, né? Encarou ali a equipe do Pistons. O Lakers era muito favorito por conta dos nomes que tinha, só que o favoritismo não entra em quadra, né? O que entra em quadra é vontade, intensidade, fisicalidade. E tudo isso, o Pistons teve muito mais do que o Lakers naquelas finais. A defesa do Pistons, que era a melhor da NBA, e uma das melhores da história, conseguiu triturar o ataque do Lakers. O Shaq e o Kobe não conseguiram fazer nada. E aí, depois que o Karl Malone machucou no jogo 3, aí a série acabou. Detroit fechou em 5 jogos, se sagrou campeão, uma das grandes zebras da história da NBA. E o super time do Lakers, formado por esses caras absurdos, Malone, Shaq, Gary Payton, Kobe, esse time, esse super time, foi desfeito já na temporada seguinte. O Gary Payton foi pro Celtics, o Karl Malone se aposentou e o Shaq foi para Miami. Meus amigos, o Los Angeles Clippers fez naquele ano uma das maiores off-seasons de todos os tempos. O time simplesmente pegou na mesma off-season Kawhi Leonard, que vinha de um título absurdo pelo Toronto Raptors, sendo o MVP das finais, jogando muita bola. Uma das grandes temporadas do Kawhi foi a temporada de 2019 pelo Raptors, e o Clippers pegou esse Kawhi Leonard e pegou também o Paul George, né? Naquela troca ali que envolveu um caminhão de picks de draft e o Shai Gilgeous-Alexander, o Clippers pegou o Paul George, que vinha do seu melhor ano da vida, né? O Paul George no ano anterior foi top 3 tanto para MVP como para DPOY, jogando no Thunder. Então o Clippers conseguiu pegar o melhor Paul George da história, pegou esses dois e, mano, todo mundo tinha plena convicção de que aquele Clippers ia, no mínimo, chegar nas finais da NBA, né? Ou pelo menos nas finais de conferência. Era o mínimo que se esperava daquele time do Clippers.
Só que durante a temporada regular, deu pra perceber que o Clippers não tava, né, atendendo às expectativas, né? O time não tava jogando tão bem como era esperado. Era nítida a falta de química do elenco. Você percebia que faltava química. Muita gente atribuiu essa falta de química a alguns privilégios que foram dados a Kawhi e Paul George, o que acabou dando uma certa desestabilizada ali no vestiário, mas isso é pura especulação. O que deu pra ver mesmo foi que o time realmente não estava todo encaixado. Só que nos playoffs, no começo pelo menos, as coisas até que funcionaram bem. O Clippers passou bem da primeira fase, do primeiro round, passou bem. E na semifinal contra Denver, o Clippers abriu 3-1 na série. Abriu 3-1, jogando muito bem, o time se mostrando bem encaixado. Então as coisas estavam dando certo no playoff. Só que aí algo trágico aconteceu. Trágico. Porque se tudo tivesse dado certo, o Clippers não ia estar nessa lista, né? Bom, no jogo 5, que poderia selar a classificação do Clippers para a final do Oeste, o time foi pro intervalo vencendo por 12 pontos. O Clippers estava jogando bem, estava caminhando ali para fechar a série. Só que aí essa vantagem de 12 pontos, ela foi totalmente destruída na volta do intervalo. O Clippers fez um segundo tempo horroroso, e nos minutos finais acabou tomando a virada e foi derrotado. Ou seja, a primeira oportunidade de fechar a série, o Clippers deixou escapar. Mas tranquilo, tem o jogo 6. Só precisa ganhar mais um jogo. Era só ganhar mais um jogo. Relaxa! O Clippers foi pro jogo 6 e de novo foi pro intervalo com a vantagem confortável. O Clippers foi pro intervalo vencendo por 16 pontos. Uma vantagem muito boa. Mas de novo, o time derreteu na volta do intervalo. O Clippers conseguiu a proeza de tomar 64-35 no segundo tempo. Kawhi, Paul George, eles não conseguiram fazer nada. E de novo o Clippers foi derrotado. E aí, meu amigo, a série ficou 3-3. Ou seja, jogo 7 com o Clippers entregando 2 jogos seguidos. Tô sentindo um cheiro de merda. Então a moral, a confiança do time estava totalmente abalada. E aí no jogo 7 não teve jeito, né? Apesar de existir muita esperança por conta da presença de Kawhi e Paul George ali no time, o que vimos foi um Clippers totalmente quebrado mentalmente, Clippers totalmente perdido em quadra e, mano, não teve jeito, né? O Denver foi muito melhor, conseguiu vencer por 15 pontos e o Clippers terminou seu primeiro ano como super time sendo eliminado de forma vexatória, de forma vergonhosa, deixando escapar uma vantagem de 3-1. Então, primeiro ano do time com Kawhi e Paul George, um completo desastre. Depois do fiasco, o Clippers decidiu mudar de treinador, saiu o Doc Rivers e chegou o Tyronn Lue. E o Tyronn Lue conseguiu melhorar bastante o time, né? Já na temporada seguinte, a gente viu um Clippers taticamente muito melhor, muito mais sólido. Time mais química, com mais entrosamento, funcionando melhor. E, cara, nos playoffs, mano, o time foi muito bem. Já começou eliminando o Dallas do Luka e o Utah Jazz do Donovan Mitchell. Eliminou os dois nas primeiras rodadas. E pela primeira vez na história da franquia, o Clippers chegou numa final de conferência. Isso nunca havia acontecido antes. O problema foi que durante a série contra o Jazz, o Kawhi teve uma lesão de ACL. Ou seja, fora de todo o restante do playoff. Aí, sem o Kawhi, enfrentando um Phoenix Suns muito encaixado, não teve jeito. O Clippers foi eliminado, perdeu por 4-2. E aí, a segunda temporada com Paul George e Kawhi terminou de novo com uma eliminação. Mas pelo menos
chegou numa final de conferência e tinha aquela expectativa do tipo, Se o Kawhi não tivesse machucado, podíamos ter ido mais longe. existia esse pensamento. Então, vamos pro terceiro ano de projeto com uma boa expectativa. É aquilo, né, meu amigo? Nada tá tão ruim que não possa piorar. E lá vamos nós. Né, o Kawhi, que já perdeu todo o restante do playoff, também perdeu toda a temporada 22. Kawhi não jogou em 2022. Ou seja, ano jogado no lixo, porque sem o Kawhi, o Clippers de novo não conseguiu, né, cumprir o que era esperado. Aí, em 2023, não só o Kawhi, mas também o Paul George se machucaram nos playoffs. E aí, mais uma eliminação, mais uma temporada jogada no lixo. E vamos para 2024. Né? O Clippers manteve Paul George e Kawhi, já havia adicionado Russell Westbrook no time e adicionou mais um grande nome. Simplesmente, James Harden chegou no time. Ou seja, o Clippers montou ali um quarteto estelar. Beleza, o Westbrook já não era o mesmo Westbrook, o Harden também não, mas ainda assim são 4 caras de grande nome, né? Mas o que aconteceu? De novo, o Kawhi se machucou no playoff e de novo o Clippers caiu de forma prematura, dessa vez na primeira rodada. Aí, depois disso, o Paul George foi embora, né? Ele assinou com Filadélfia. O Westbrook também foi embora, assinou com Denver. E aí sobrou só Harden e Kawhi. Né? Os dois estão fazendo uma boa temporada, principalmente o Harden. Mas aquele super time formado lá em 2020, ele se desfez. Não existe mais aquele super time, esse é um outro Clippers. Então já podemos sim decretar que aquele Clippers foi uma grande de uma decepção. Depois de ter sido campeão em 2020, o Lakers acabou sendo eliminado de forma precoce em 2021. O Lakers caiu na primeira rodada daquele playoff. Aí, para tentar um all-in, o Lakers resolveu fazer uma troca por um ex-MVP que já não estava mais no seu auge, mas que ainda estava jogando um bom basquete. E lá vamos nós. Russell Westbrook chegou em Los Angeles, né? Chegou ali com a expectativa de montar um baita do Big Three, junto de AD e LeBron James. O preço para montar esse trio foi abrir mão da melhor defesa de perímetro da liga. O Lakers, para ter esses 3 jogando juntos, simplesmente se desfez de KCP e Alex Caruso. Ah, se o Lakers pudesse voltar no tempo, hein? Na época, muita gente, inclusive eu, foram contra essa troca. Foram contra essa movimentação. Eu achava uma movimentação muito arriscada. Eu achava que o Lakers não deveria fazer a troca pelo Westbrook, porque eu via o encaixe do trio muito difícil de ser feito. Ainda mais tendo como treinador o Frank Vogel, que é um cara que sempre foi um ótimo treinador de defesas, só que no lado ofensivo ele nunca foi bom. Então, eu não via com bons olhos. E, de fato, não deu certo. E não deu certo com força, viu? Porque o que vimos foi um dos piores times do Lakers em muito tempo. E não é exagero. Para quem viu aquele Lakers de 22, com Westbrook, LeBron e Anthony Davis, cara, aquilo lá foi uma atrocidade. O Westbrook, ele foi disparado, mostrou, né, disparado a sua pior versão da vida. O Westbrook, ele não conseguia fazer nada direito. Não atacava, não defendia, não arremessava, sabe? Ele não fazia nada direito, fazia nada. Foi um total desastre. E o Frank Vogel não conseguiu dar um jeito, não conseguiu achar nenhum tipo de solução. E aí, depois que o LeBron e o Anthony Davis se machucaram, a temporada do Lakers acabou. No fim, nem pro play-in o Lakers foi, nem pro play-in. E aquilo lá, pra mim, foi tranquilamente uma das maiores vergonhas que o Lakers já passou. Você juntar Westbrook, LeBron e Anthony Davis
e não ir nem pro play-in, pra mim foi um completo vexame, completo desastre, de fato. Uma vergonha absurda. E o mais louco, né? O Westbrook, ele jogou o seu pior basquete da vida e era um dos jogadores mais bem pagos da NBA. O Lakers teve que pagar 40 milhões pelo basquete horroroso que o Westbrook praticou. Merda, hein? Então foi realmente uma das piores trocas da história, se não a pior. Velho, isso aqui foi bizarro, mano. Vamos lá, na temporada 18-19, o Brooklyn Nets conseguiu, depois de muito tempo, voltar para os playoffs da NBA. Aquele time comandado por DeAndre Russell, Jared Allen, Caris LeVert, Kenny Atkinson era o treinador e tal, que hoje tá fazendo um trabalho maravilhoso no Cavaliers. Aquele time, mano, foi a grande sensação daquela temporada, né? O Nets foi o queridinho da NBA naquela temporada, porque era um time muito carismático, um time jovem, um time que entregava um basquete dinâmico pra caramba, muito ofensivo. Os uniformes do Brooklyn daquela temporada foram alguns dos mais vendidos da NBA, até porque eram uniformes maravilhosos. Eu mesmo tenho uma camisa daquele Brooklyn Nets, incrível. Então, aquela temporada, aquele ano, foi um ano de realmente renascimento do Brooklyn, né? Porque o Brooklyn ficou no limbo da NBA por muito tempo. Vários anos sem escolhas de draft, vários anos sem ser minimamente relevante. E aí, naquela temporada, o Brooklyn voltou. Em termos de mídia, de marketing, a franquia realmente foi um estouro, né? A marca Brooklyn Nets ganhou muita força depois daquela temporada. E a expectativa era de que nos próximos anos o Brooklyn só melhorasse, né? Com a base jovem, com o treinador jovem. Pô, a expectativa era do Brooklyn, mano, estourar nos próximos 3, 4 anos. A questão foi que a diretoria do Nets não estava disposta a viver o processo, né? A diretoria queria explodir logo. Queria que o time explodisse o mais rápido possível. E aí, para isso, o time resolveu dar o famoso passo maior do que a perna. O Nets, ao invés de amadurecer o seu elenco jovem, ao invés de aguardar o amadurecimento mesmo ali do time, o Nets decidiu dar um all-in e foi pra cima na off-season e pegou Kyrie Irving e Kevin Durant. Simplesmente 2 dos maiores talentos dessa última geração. E como se não fosse o bastante, futuramente, eles ainda foram atrás do James Harden. Pegaram o James Harden. Porra, tudo isso? Ou seja, o Nets juntou no mesmo time 3 dos maiores cestinhas, dos maiores scorers, dos maiores talentos da história do basquete. Juntou esses 3 no mesmo time. O problema foi que o preço para ter esses 3 foi abrir mão de toda a profundidade de elenco que tinha, foi abrir mão do seu treinador, porque o Kyrie Irving não queria o Kenny Atkinson, o Kyrie Irving queria o Steve Nash. E aí a diretoria, sendo totalmente refém das suas estrelas, fez o que eles queriam, demitiu o Kenny Atkinson e trouxe o Steve Nash, que foi um grande desastre, né? Um grande do incompetente. Burro, incompetente. Mas mesmo perdendo muita da profundidade de elenco e mesmo sem um treinador decente, o Brooklyn com os 3, cara, foi um espetáculo. Toda vez que os 3 jogaram juntos, o Brooklyn foi imbatível. O problema foi que esses jogos onde os 3 estiveram presentes ao mesmo tempo foram muito escassos, né? Os 3 jogaram juntos apenas 16 vezes. Só 16. O Curry machucou, o Harden machucou, né? E aí, no fim, acabou sobrando só o Kevin Durant
pra tentar ganhar do Bucks do Giannis, né? Que naquela temporada tava voando. Foi a temporada que o Bucks foi campeão, né? Inclusive. E, mano, apesar de tudo, o Nets quase ganhou ainda, né? Se o Kevin Durant calçasse 2 números a menos, o Brooklyn Nets teria sim avançado e poderia sim ter chegado numa final de NBA. Porque num confronto contra o Atlanta Hawks, eu acho que o Brooklyn seria favorito. Mas não aconteceu, né? A bola do Durant, que era pra ter sido de 3, foi apenas de 2. O jogo foi pra prorrogação. E na prorrogação, o Nets perdeu o gás e o Bucks que avançou. Só que existia aquele pensamento de... Ô, irmão, quase que deu. Com os 3 saudáveis, vai dar certo. O time vai conseguir ser campeão. Mas em 2022, a mesma coisa aconteceu. E lá vamos nós. Os 3 quase não jogaram juntos. E o principal motivo para isso foi a postura do Kyrie Irving de não querer se vacinar. O Kyrie Irving, ele era contra a vacina Covid. Contra o Covid, no caso, né? Ele não queria se vacinar. E aí, mano, sem ele se vacinar, ele não podia jogar. A NBA proibiu o Kyrie Irving de jogar até ele tomar a vacina. E aí, essa novela se estendeu por vários jogos. O Kyrie Irving desfalcou o Nets por vários jogos. E essa postura egoísta do Kyrie Irving, que achava que a vacina ia transformar ele em jacaré, né? Maluco, terraplanista maluco. Essa postura do Kyrie Irving desagradou demais o James Harden, a ponto dele pedir troca no meio da temporada. O Harden pediu para ser trocado, ele de fato foi trocado, foi para Filadélfia. E ali o trio já se desfez. Sobrou só o Kyrie e o Kevin Durant, o que não foi o suficiente para evitar, né, uma varrida no playoff. O Nets foi varrido, inclusive foi o único time varrido naquele playoff, né, na primeira rodada. Se não me engano, foi o único varrido no playoff inteiro. Não me engano. E, mano, mais uma decepção gigante. A expectativa era muito alta, né? E a decepção, ela é sempre atrelada à expectativa. E em relação a esse Nets, a expectativa sempre foi a mais alta possível. Pois bem, no ano seguinte, acabou que nem Kyrie e nem Kevin Durant permaneceram na equipe, né? Os dois saíram. Kyrie Irving foi para Dallas, Durant foi para Phoenix. E ali foi o fim desse super time do Nets. E, na minha opinião, foi o maior flop da história da NBA. Time que juntou esses 3 caras, né? E não conseguiu chegar numa final de conferência. E os 3 jogaram menos de 20 jogos juntos. Pra mim não tem como, cara. Pra mim é a maior decepção. Pra mim é o maior fracasso de um super time na história da liga. Pois bem, meus amigos, o que vocês acharam da lista? Concordam? Discordam com os nomes? Você colocaria, você adicionaria algum outro super time? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. E é isso, minha gente. Obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.